Olá, eu sou o Ludgero Neto e este é o Tel MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Na semana passada nós começamos um bate-papo aqui entre nós, eu, tio Fernando e o nosso convidado. E nós vamos retomar essa conversa no dia de hoje e terminar o assunto que ficou meio assim. A gente até falou, olha, semana que vem a gente continua. Então, estamos continuando. Fica conosco e a gente já volta. Bom, nosso convidado é o meu amigo querido, o pastor Daniel Justiniano. Já estávamos aqui reunidos, quase que o setup está aqui, né? Eu, tio Fernando e Daniel. Daniel, a gente sempre faz aquele negócio. Seja bem-vindo, volte sempre, tal. Obrigado por ter você de novo. Mas, de fato, valeu por aceitar o desafio de voltar e, nessa semana, continuar a conversa semana passada. Sim, para mim sempre um prazer, cara, poder estar aqui. E, tio Fernando, você já teve aí, então, o seu tempo para continuar se afiando. Isso. Né? Para a gente vir pronto aqui para enquadrar o Daniel, né? Enquadrar. Vamos lá, então vamos enquadrar. Bom, só para quem não ouviu semana passada, aproveita. A gente começou essa conversa na última semana falando a respeito de decisões e documentos oficiais que a Igreja Presbiteriana do Brasil tratou a respeito no seu Supremo Concílio. E um documento que deu um burburinho muito grande, a mídia veio em cima, muitos comentários, e a gente já tratou disso semana passada, né? Muito equívoco, né? Sem entender o que estava sendo feito, querendo dizer que entendia, mas sem entender, sem fazer parte, a respeito da posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto uma denominação cristã, a respeito da relação das ideologias que estão sempre em torno dos partidos de esquerda e a sua relação dessas ideologias com as Sagradas Escrituras e com os princípios de fé que são herança aí da Igreja Reformada. Então a Igreja tratou desse assunto, tratou desse documento, de alguns documentos na verdade, produzindo um relatório. Houve um documento original que veio de uma comissão formada que trabalhou esse assunto por um tempo, e também houve um outro documento que foi apresentado para substituir o relatório, chamado um substitutivo, né? E foi esse documento aprovado. Nós falamos bastante sobre isso, Daniel ajudou bastante falando sobre isso. É legal, é possível, a lei do Brasil permite que a igreja postule essas afirmações, e Daniel falou, é legal, não é mesmo, Daniel? Sim, sim. Tipo, se não existe nada na lei que proíba que uma igreja diga cremos nisso, não cremos naquilo, à luz das Escrituras, pensamos assim. E ao mesmo tempo discutimos a respeito daquilo que seria uma invasão da igreja na esfera política, ou trazer a política para dentro da igreja, e não foi isso que aconteceu de forma alguma. A Igreja Presbiteriana do Brasil, como nunca fez e não fez, novamente não fez, não definiu, nós vamos todos como igreja votar no fulano de tal, nós apoiamos isso, nós somos do partido tal, mas enquanto filosofia, cosmovisão, ideologia, afirmamos isso ou aquilo a respeito daquilo que cremos nas Escrituras. E aí terminamos na semana passada, eu estou fazendo esse preâmbulo grande, mas é para o pessoal que está nos ouvindo entender, terminamos semana passada citando uma parte importante do documento da decisão da denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil a respeito de que o cristianismo não corrobora, na verdade é contra essas ideias que nós chamamos de marxismo. Aí eles qualificam com outra parte da mentalidade da filosofia, marxismo, materialismo ateu, né? Então o cristianismo é contrário ao marxismo materialista ateu. E aí a gente estava aqui, olha, Daniel, pastor, terminou o mestrado dele
em direito, já está no doutorado, mas também é professor de filosofia, é professor de teologia e filosofia. Ele falou assim, então, Daniel, eu vou chamar você mesmo para continuar essa conversa. Bom, Daniel, a afirmação é essa. Marxismo materialista ateu não está de acordo com as Sagradas Escrituras. O que é marxismo, Daniel? Sim. Antes de responder diretamente, pelo menos eu fiquei pensando porque falar do marxismo tem a ver com o assunto anterior e ainda a gente continua falando sobre essa questão política, partidária, ideológica, porque teríamos herdeiros deste marxismo, talvez bem modificado e tal. A gente ainda continua falando nisso, né? De alguma maneira falando de cosmovisão. E pensando então nessa continuidade, antes de falar sobre o marxismo em si, lembrar o seguinte, primeiro, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista bíblico, teológico. Certo. Possuir uma crença, que é uma crença na Bíblia, a Bíblia é a verdade, é a única regra, construir uma organização religiosa sobre isso, a sua administração toda sobre isso, e aí ter suas práticas, expressar-se publicamente, estar inserida num país, numa sociedade, participar dos debates públicos, manifestar-se sobre as temáticas, é algo que está respaldado pelo direito e pela escritura. Uma das atividades da igreja, por exemplo, biblicamente falando, é a atividade apologética. É dar resposta sobre a razão da fé. A igreja faz isso quando ela é criticada, quando o questionamento vem, ela responde. Quando a crítica vem, ela responde. Ela apresenta seus fundamentos e usa a lógica, pode usar, acima de tudo, a escritura, usa a história, a arqueologia, usa diversas ferramentas e apresenta a sua resposta. Mas nem sempre a resposta da igreja é apenas reativa nesse sentido. Uma pergunta, uma crítica vem. Porque existe uma outra faceta da atividade apologética, John Frame fala isso no livro dele lá, Apologética para a Glória de Deus, apologética como ofensiva, com base num texto do apóstolo Paulo que diz que nós temos armas que não são armas carnais, são armas espirituais, e a gente se levanta contra qualquer conhecimento que se levante contra o conhecimento de Deus. Isso significa que a igreja vai ao mundo e ela se manifesta contra qualquer conhecimento que seja contrário à palavra de Deus. Então, o que aconteceu no Supremo Concílio e o que estão dizendo, as pessoas precisam entender que essa atividade apologética tem a ver com divulgação da fé, ensino, debates teológicos, isso tem amparo jurídico. Claro, não é qualquer tipo de linguagem, é uma coisa absoluta. Tem que haver, sim, um certo comedimento de linguagem sem esvaziamento da verdade. Você não vai deixar de dizer a verdade. Mas existe, de fato, uma... Você não pode tentar ofender e agredir com base na fé, mas se uma declaração de fé gera constrangimento e a pessoa se sente ofendida por isso, quando eu digo, o que você está fazendo à luz das Escrituras é pecado, precisa ser purificado, você precisa de arrependimento. Isso com certeza gera incômodo em muitas pessoas, mas isso não está errado. Sim, conviver com ideias polêmicas, incômodas, isso faz parte de uma sociedade plural. Então a igreja vai se manifestar, é possível que alguém se incomode. Dependendo da linguagem que a igreja usar, por exemplo, se descamba para injúria, calúnia, difamação, incitação à violência propriamente dita, você começa a pregar o extermínio de algum grupo, você começa a dizer que alguém não tem o direito de existir enquanto comunidade, você quer mitigar, diminuir, extinguir o direito do outro. Esse tipo de coisa não seria respaldado pelo direito. Por outra parte, ideias incômodas, polêmicas, ser contrariado, ver o meu ponto de vista sendo afrontado ou criticado, isso faz parte da pluralidade. A igreja convive com isso porque é afrontada, é criticada e outros sistemas de convicção também fazem isso. Juridicamente isso é possível e do ponto de vista teológico a igreja pode sim manifestar-se sobre os temas. Então o que foi criticado em relação à igreja, a igreja historicamente fez isso desde os primórdios,
até hoje, ela se defende de críticas e ela vai à sociedade e ela enxerga os pensamentos, os sistemas de convicção que estão em desacordo com a sua convicção e ela mostra seus erros. A atividade apologética, inclusive, às vezes foi assim. O cristão apologeta, ele entra no outro sistema, por exemplo, e mostra as suas contradições, seus erros. Às vezes usa o próprio sistema contra ele mesmo. Mas teve vezes que não foi assim. O apologeta entra no outro sistema e mostra que existe uma base comum de ideias. Porque o outro sistema é respeitado. Você olha, o cristianismo não é uma filosofia inferior a tal sistema. Então, para você mostrar que o cristianismo também deve ser respeitado socialmente. Então, o que a igreja já vem fazendo? A igreja presbiteriana, nesse caso especificamente, ela já se manifestou sobre outras religiões, sobre outras igrejas. E aí ela diz se essa igreja é uma igreja genuinamente evangélica ou não é. Às vezes trata da questão de como receber membros oriundos destas comunidades, se eles devem se submeter ao processo de admissão de membros da própria igreja, de pública profissão de fé e batismo. Então a igreja já tem se pronunciado sobre, por exemplo, outras organizações religiosas. Aí veio agora essa coisa, então, já se posicionou sobre organizações religiosas, então agora vai se posicionar sobre partidos políticos. E aí o que a gente tem é o seguinte, imagine se a igreja presbiteriana fosse se posicionar sobre cada detalhe, cada aspecto da ideologia de cada partido político no Brasil, e se ela quisesse dizer aos membros, você não pode se filiar a este partido, você deve se filiar a este partido. O que a igreja entendeu é que, de fato, esta não é uma tarefa da igreja. Querer determinar a filiação ou manifestar-se sobre estas estruturas. Até por entender com base na nossa teologia, por exemplo, se você pensa na graça comum, você vai entender que mesmo pessoas que não têm o Senhor Jesus vão produzir coisas boas. Sim. É possível que você encontre nos partidos coisas boas, algumas ideias que a gente concorda com elas. Mas do ponto de vista da queda, que existe uma corrupção no homem, então você vai entender que não há nestes sistemas nada que seja... Nenhum partido vai estar 100% de acordo com a Escritura, porque está corrompido também. Então a igreja nunca poderia virar para os seus fiéis e dizer, olha, seja deste partido, porque lá está tudo de conformidade com a Escritura. E até para tentar fazer... Ou vice-versa. E até para tentar fazer um contrapeso aqui, né? E é muito do argumento que a gente escuta, e a gente conversando, né? Outro dia, em off, em outras conversas, que às vezes a gente fazem muitas críticas para um lado e poucas para o outro. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho convicção e que a gente não precisa nem de um documento oficial de uma denominação como a IPB, mas se existem políticos que se afirmam, olha, sou pastor fulano de tal, missionário fulano de tal, aí cria-se, não só na Câmara Nacional, mas em várias outras esferas, as áreas, secções, bancadas evangélicas, né? Não é porque carrega o nome evangélico que tudo que é feito nós assinamos embaixo. Então, para todas as esferas, em todos os âmbitos de pensamento, de trabalho, de vida social, em todos esses lugares nós vamos sempre olhar, analisar e conferir com as Escrituras. Olhar, analisar, conferir com as Escrituras. Interpretando as Escrituras, vamos usar também daquilo que nós chamamos de símbolos de fé, ou seja, documentos doutrinários, históricos, que nos ajudam a interpretar as Escrituras. Não é só para um lado A ou B. Sim. Surgiu esse burburinho porque o concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele trabalha muitas vezes à base de provocação, ou seja, alguém tem que fazer um documento, um questionamento, uma solicitação, um pedido. Não é uma denominação que trabalha com um bispo maior, com uma autoridade sozinha que diz agora é assim. Né? Então, para quem está nos ouvindo, acho que vale a pena também entender isso. E já que está falando de igreja presbiteriana, algumas coisas precisam ficar claras para os nossos ouvintes. Mesmo os presbiterianos não lembram de algumas coisas. Então, vamos lá. Nós baseamos nas Escrituras, que é um documento de 2000 anos. Nossa confissão de fé surgiu no século XVII, 1648, se não me engano. A Revolução Francesa, que acabou dando o conceito de esquerda e direita, surge na Revolução Francesa, é século XVIII.
1700 e sei lá o quê. Então, a Confissão de Fé não foi escrita contra a esquerda ou direita, porque nem conceito de direito e esquerda existia quando foi feita a Confissão de Fé, muito menos as Escrituras. Quando eu me converto, eu escuto a palavra do Evangelho, e quando eu vou entrar, ser membro de uma igreja presbiteriana, pelo menos deveria ser isso, que é o que estabelece a nossa lei, eu sou examinado quanto à minha fé, sou informado sobre os nossos princípios, que os nossos princípios não tratam de esquerda e de direita. Nós escritos ensinam o que é a nossa fé. Essas são as escrituras. Então, essas outras coisas que surgiram, inclusive o marxismo, não é só o marxismo. O marxismo acho que é século XIX, se eu não me engano. Sim. Então, nós estamos falando Confissão de Fé, século XVII, nós estamos falando Revolução Francesa, século XVIII, e marxismo, século XIX. Você, meu ouvinte, aí me perdoe se porventura estou enganado, mas acho que Marx é 1800 e alguma coisa. Sim. Então, são essas coisas que nós temos. Nós não podemos fazer uma leitura dizendo vocês presbiterianos são contra o marxismo. Não é isso, espera aí. As doutrinas, quaisquer que sejam, e aí, me permita, como o reverendo Neto acabou de dizer aqui, então nós temos que entender que isso aqui não é uma coisa só com o marxismo. Você vai ver, vai estudar o marxismo, que é muito importante na cultura de hoje, está por trás de partidos ou pela frente de partidos, é adotado até mesmo por alguns cristãos. Então vamos estudar o que é o marxismo. E quando eu vejo o marxismo, que é tão materialista como o direitismo, no seu último ponto, são todos materialistas, todos eles são contra as escrituras. Então, quando alguém vem querendo impor alguma coisa, porque socialmente ele é mais amigável, ele é mais amoroso, ele é mais, vamos dizer assim, igualitário das coisas, princípios da Revolução Francesa, né? Fraternidade, igualdade, desculpem aí, não, como é que eu vou faltar um deles mais importante? Enfim, eu estou desculpa pensando aí. Em francês. Desculpa né? aí. Égalité, fraternité, e aí você... Tá, então, que vergonha, né? Para todo mundo que está escutando, falar, esse pessoal nem sabe o que está falando, nós sabemos o que nós estamos falando. Mas aqui nós temos, então, os princípios que acabam regendo a democracia moderna. Liberdade, faltou. Liberdade, obrigado. Liberté, fraternité, igualité. Né? Então, aqui nós temos esses princípios. Não é que o cristianismo é contra isso. Agora, quando qualquer um desses itens for contra o cristianismo, nós levantamos e falamos, peraí, não é assim. Sim. A nossa referência são as escrituras. Na verdade, até foi interessante você citar aqui a Revolução Francesa e o Daniel ajudar a gente a completar o liberté, égalité, fraternité. A Bíblia fala sobre liberdade. Sim. A Bíblia fala sobre igualdade. A Bíblia fala sobre fraternidade. Nós queremos todas essas coisas. No uso do conceito, qual é a sua filosofia a respeito desse conceito? Então, a questão é essa. Nós estamos falando aqui de política, e é claro que você tem um direito de livre associação no nosso país, mas eu não posso chegar lá no clube que tem ali na região de Pinheiros, qualquer um dos dois mais famosos, e falar, eu vou entrar aqui. Isso não é assim. Sim. E você tem que submeter as normas daquele clube. Claro que em clube você paga uma taxa, você não precisa pagar taxa nenhuma para entrar na Igreja Presbiteriana do Brasil, viu, meu amigo que está escutando? Então mas você tem que pagar, mas também você tem que ser aceito. Há uma série de normas. Isso é normal em todo lugar, não é só na igreja. Agora, o duro é alguém pegar a igreja e dizer assim, não, a igreja é uma fraternidade, qualquer um pode entrar aqui. Não, peraí, meu amigo. Você tem que ter princípios. E isso a lei brasileira respalda. Sim. Como já foi falado pelo Daniel na última vez, e nós estamos reforçando aqui. Você quer entrar na Igreja Presbiteriana do Brasil? Muito bem, aqui estão as normas da igreja. Eu não aceito. Beleza, cara. Procura tem 500 igrejas. Sim. Ou abre a sua igreja. A questão, a gente falou na última vez e eu pensei bem, essa atividade apologética ofensiva da igreja, acho que ela é uma questão muito interessante, porque de vez em quando a gente ouve alguém dizer assim, por que os cristãos não vão cuidar da própria vida e deixam o povo viver em paz? Porque parece que a gente não pode se manifestar sobre outros pensamentos que estão circulando, é como se a gente tivesse que deixar. E aí quando você olha para a atividade apologética ofensiva, não no sentido negativo de ofender as pessoas, mas de mostrar os equívocos de outros pensamentos. Proativa e vamos dizer assim. Ela está propondo, ela não está reagindo meramente. Você tem uma atividade da igreja que ela é feita em defesa da verdade, do conhecimento de Deus, por amor às pessoas, para que não sejam enganadas, para que recebam a verdade.
Então é uma responsabilidade da igreja. Só que é uma atividade considerada incômoda por alguns. E às vezes até arrogante, soberba, porque quem é esta igreja que se propõe a dizer que tal e tal igreja não é uma igreja verdadeira? Parece que assim, esse povo na verdade eles são uma seita, porque eles acham que eles exclusivamente é que são verdadeiros. Existe esse risco sim, tá? Não vamos negar que existe esse risco de alguém achar que só os presbiterianos vão estar com Cristo no paraíso. Até porque mas essa não é o pensamento oficial da igreja, não é esse. Até porque dentro de qualquer igreja existem duas nuances que são fundamentais. Primeiro, o que nós afirmamos, escrevemos, declaramos. Segundo, o que muitas vezes a pessoa que declara pensa ou não. Sim. Porque é possível sim que pessoas façam declaração A pensando em B. Né? Tipo assim, eu não concordo, mas eu vou falar o que eles querem ouvir para ficar aqui. Então, né? Então veja, é uma atividade lícita, juridicamente falando, dentro, claro, há critérios, biblicamente também falando. A gente se manifesta sobre organizações religiosas e sobre outras temáticas, sobre ideologias partidárias, sobre o que os partidos propõem ou não. A gente se manifesta, considerando graça comum e queda, você vai ter eventualmente uma coisa boa aqui e acolá, naquilo que se produziu em termos de política partidária. Sempre vai ter a questão da corrupção, da queda. Isso é inevitável. Então, se alguém quiser divinizar absolutamente um partido, isso é uma idolatria, ou quiser demonizar ou satanizar outra coisa, como se não existisse nada absolutamente de bom ali, é possível que eventualmente exista. Falamos também que quando alguém se identifica com um pensamento, e daí a gente daqui a pouco fala sobre marxismo e outras questões, ou com um partido, tem gente que às vezes compra a ideologia toda, o pacote todo, mas tem gente que está manifestando preferência por um ponto específico. Então talvez é errado imaginar, porque às vezes alguém se manifesta sobre tal temática dessa forma, ele é a favor do governo. Não, não necessariamente. Ele está dizendo que sobre essa temática ele pensa isso. Conheço cristãos que defendem, por exemplo, a anarquia. Mas é porque hoje tem essa coisa de você se manifesta assim e coloca um rótulo em você. Manifesta-se assim, coloca um rótulo. Do ponto de vista da questão eleitoral, isso às vezes funciona muito bem, né? Você é comunista, você é assim, e aí não vote em tal pessoa. É necessário tomar esse cuidado, então. Existem diversas ponderações. Qual o partido? O que pensa? Cosmovisão cristã. Avalia. 90% está contra. 10% está dentro da cosmovisão. Você, cristão, que está se filiando aí, você está fomentando o quê? Você está participando e patrocinando o quê? Você está patrocinando uma causa que é contra o evangelho? Está defendendo? Então, de fato, você está fora daquilo que a nossa uma coisa bem igreja clássica, pensa. Bem clássica, assim, que ela, eu não quero ser minimalista, mas ela é muito forte nos nossos dias, e ela, no meu entendimento, ela tem a obrigação de ser uma bandeira cristã muito importante, que é o constante debate a respeito do aborto. Se você fala assim, olha, eu sou do partido tal, apoio deputado tal, vereador tal, não sei o quê, vereador, vereadora, não sei o quê, e esse partido é fechado. Ele está fechado numa decisão fechada, pró-aborto. Olha, tem tanta coisa positiva que eu vejo no partido, mas essa decisão, para mim, ela é, tipo assim, ela é um divisor de águas. Sim. Ela é um divisor de águas. Isso não quer dizer que a solução é simplesmente, não, agora eu vou apoiar outra linha de pensamento ou outro partido, porque ele é contra o aborto, apesar dele ter vários outros entendimentos, decisões que são péssimas, né? Não, mas você tem que ter um pouquinho de tato, né? Um partido que levanta uma grande bandeira pró-aborto, contra a liberdade, afirmações categóricas que a gente vê todos os dias, por exemplo, que os pais não podem educar os filhos em casa. Por quê? Porque a criança não pertence à família, a criança pertence ao Estado. Um argumento como esse tem que ser rebatido com toda a força. Você vê que no final a gente vai estar numa situação muito complicada, como um cristão que crê na Escritura, ao votar em alguém. Porque do ponto de vista dessa questão de graça comum e queda, você não vai ter alguém 100% e tal. Parece que é uma escolha menos pior de alguém que mais se aproxima daquilo que a gente crê
e que talvez não negue esses aspectos fundamentais que a gente entenda. Ó, isso aqui é decisivo. Né? Então, isso aqui, eu não posso patrocinar uma causa política ou apoiar um candidato que esteja de maneira tão contrária à percepção bíblica num tema que é tão central. Né? Mas isso tudo para dizer, é uma atividade da igreja, a igreja manifesta sobre pensamentos, ideologias, talvez a decisão da igreja tenha sido, olha, manifestar sobre partido político mesmo, política partidária, um por um, de fato, essa não seria o melhor caminho para a igreja. Mas não significa que ela não vá se manifestar sobre aquilo que é dito, sobre as ideologias, e que ela não vá orientar os crentes, olha, há ideologias que são contra a Bíblia e vocês não devem patrocinar estas questões. Então, veja, a igreja, a escolha foi deixar de se manifestar numa dimensão, às vezes até mais institucionalizada, pensar na estrutura de um partido, em suas ideologias específicas, dizer vote nesse candidato ou não vote, não filie, sabe essa coisa de, olha, fugiu desse tipo de manifestação, dizendo essa não é a competência. Mas entendendo que a outra competência de orientar os fiéis sobre as coisas que contrariam a Escritura e de dizer não participem disso, de mostrar o que é incompatível, a igreja fala, essa atividade é nossa. Porque aí é uma atividade, veja, até apologética, que a gente vai ao mundo e diz. Nesse sentido entra a questão do marxismo, não fugindo aí, porque a gente vai continuar falando dessa questão. Há várias questões sobre o assunto, eu tenho conhecimento filosófico, professor e tudo mais, mas a gente não é especialista no pensamento de Karl Marx, naquilo que aconteceu. Mas, como diz um amigo meu, falou assim, como um bom mineiro, eu não sei de quase nada, mas desconfio de quase tudo. Olha, nessa desconfiança, então, é aquele momento, eu fico aqui esperando um gancho, né? Um momento. Bom, a gente já tratou de uma forma ampla desse assunto e, obviamente, o programa de hoje também a gente quer dar uma resposta inicial e mostrar os caminhos para quem está nos ouvindo nesse sentido. A relação das Escrituras com o marxismo materialista ateu, né? Compatibilidade e incompatibilidade e os porquês disso, né? Mas agora chegou aquele nosso horário do break, então voltando, a gente já volta, né, direto no assunto, beleza? A gente já vai para o break rapidinho, fica aí com a gente. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Teomídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site teomídia.com e faça uma inscrição gratuita. Teomídia. Assista quando quiser, onde quiser. Bom, voltamos do break e a gente já fez um bom preâmbulo, um resumo do que foi semana passada. Eu sempre falo, né? Não esquece de ir lá no seu streaming, na sua plataforma que você está ouvindo esse programa e assistiu da semana passada também. Ouvir, curtir, comentar, compartilhar esse engajamento aí contínuo. Bom, mas o de hoje a gente está querendo chegar nesse ponto. E foi muito bom a primeira parte, mas agora o nosso caminho é esse. Daniel, por que as escrituras são incompatíveis com o marxismo? Como eu disse antes da gente, na primeira parte, muito embora a gente não seja especialista no pensamento dele, porque há pessoas que são, nós conhecemos o pensamento, conseguimos comparar, saber quais são suas bases, as suas propostas, as consequências e como relacionar isso com a cosmovisão cristã. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre o marxismo tem a ver com a sua base epistemológica. Essa palavra pode assustar alguém, né? A epistemológica ou a epistemologia que tem a ver com o conhecimento seguro, conhecimento verdadeiro,
tem a ver com a eliminação de ilusões, o que pode ser conhecido. Ou, na verdade, o conhecimento é possível. O que eu posso conhecer, como eu posso conhecer, é através dos sentidos, da experiência, das regras da razão para além da experiência sensorial. Esta é uma grande questão filosófica. Racionalistas e empiristas, e a questão epistemológica. E o que você tem é uma compreensão do que é o ser humano, do que é o mundo que o circunda, como ele compreende. É possível ter um conhecimento seguro? É possível afastar o falso saber? As ilusões do conhecimento? É possível. Então, a questão do marxismo começa por aí. Marx tentou fazer uma crítica a este debate filosófico que alcançou os seus dias. Quando a gente olha lá para trás e pensa, vamos pensar em Francis Bacon, que talvez tenha sido o primeiro a falar sobre o empirismo, principalmente veja uma coisa que ele disse, né? Quando a queda afeta o homem, ele perde sua comunhão com Deus e ele perde o domínio sobre a natureza. E, de alguma maneira, ele pode obter isso de volta. A relação com Deus por meio da religião e o domínio da natureza por meio da ciência. Então, essa questão da observação, da experimentação como base de um conhecimento seguro. Então, você teria essa linha do empirismo iniciada por Francis Bacon. Aí você tem, por outro lado, por exemplo, Descartes, com essa questão do penso, logo existo, de uma racionalidade subjetiva, e esta racionalidade, ela forneceria este conhecimento seguro. Então veja, uma racionalidade para além da experiência sensorial, porque os sentidos não são confiáveis. Você não pode confiar na experiência. Então está na razão, nas regras do raciocínio. Para quem entende um pouco aí de lógica, por exemplo, alguns princípios fundamentais da lógica para além da experiência, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído, o princípio da identidade. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, na mesma relação. Então, existem regras da razão, e estas regras da razão, para além da experiência sensorial, elas forneceriam esse conhecimento seguro. Então veja, empirismo e racionalismo, cada qual defendendo uma base de conhecimento seguro e a questão da libertação do homem das ilusões. Você tem Immanuel Kant, que tenta resolver isto aí, essa questão de conciliar os empiristas e os racionalistas. Kant cria lá a noção de sujeito transcendental para tentar resolver isso. E Hegel, por outro lado, cria uma outra via, critica todos os outros para tentar também encontrar uma base de conhecimento seguro. E aí Hegel vai mostrar que existiria então um desenvolvimento geral e histórico da racionalidade, da mente humana, que os outros queriam talvez desconectar a racionalidade da cultura, do saber de sua época, e o Hegel diz então, toda consciência é consciência de seu tempo. Então não tem como você dissociar a racionalidade de seu progresso histórico. Ele chama então isso aí de o avanço do espírito em direção ao absoluto. Ele entende que haveria um conhecimento seguro e absoluto, mas que isso acontece num progresso histórico de desenvolvimento da racionalidade humana, a maneira dele de resolver isso. O Marx olha para tudo isso, e é interessante uma afirmação dele, porque ele diz assim, então, as relações legais, não sei como ele via isso no tempo dele, mas eu quando ouço falar de legalidade no meu tempo, eu já estou pensando em poder legislativo, penso em poder judiciário, e as formas políticas, Congresso Nacional, entes federativos, vereadores, deputados e tal, ele diz, relações legais e formas políticas não podem ser explicadas em si mesmas, não podem ser explicadas pela noção de desenvolvimento geral da mente humana, ele está criticando Hegel, e ele diz assim, a explicação disso está na sociedade civil, nas relações da sociedade civil.
Ele critica, por exemplo, o Hegel, dizendo para o Hegel assim, então, o homem do Hegel, ele tem os pés na terra e a cabeça nos céus, no mundo das ideias. Uma das teses de Marx, por exemplo, contra também um filósofo alemão que criticou a religião, é a tese de número 11, que é o Feuerbach, que ele é Ludwig Feuerbach. Ele diz assim, os filósofos se limitaram a interpretar a realidade de formas variadas, mas não a transformar a realidade. Então você percebe que o que Marx está dizendo é o seguinte, a compreensão de quem é o ser humano, a formação de sua consciência, o conhecimento seguro, não está em outro lugar senão apenas na sociedade civil, no modo como ela se organiza. Espero que a turma esteja entendendo, depois, se for o caso, procura lá e vai encontrar estas informações. No meio desses nomes todos dos filósofos aí. Um outro filósofo alemão, o Jürgen Habermas, ele avaliando o pensamento do Hegel, ele diz assim, olha, o Hegel ele percebeu 3 coisas fundamentais na sociedade que seriam responsáveis pela formação da consciência individual. Ele percebeu que existe a vida moral, a questão da moralidade que define esta consciência. Ele observou que existe a questão da linguagem, das representações, que também definem essa consciência do homem. E ele observou uma outra coisa, que é o trabalho, as relações de trabalho. Então veja, o Hegel observa que é um processo histórico de desenvolvimento. Ele entende que não tem como dissociar o homem do seu tempo. Só que aí o Marx observa isso parcialmente, ele se apropria do pensamento do Hegel, mas ele discorda dele, porque como eles estão procurando uma base segura, o fundamento, o verdadeiro fundamento para a formação da consciência, o Marx olha para o Hegel e diz, você não foi fundo bastante. Você até entendeu que o homem está com os pés na terra e as ideias no céu. Aí Marx diz assim, então, mas o homem de verdade ele não tem as ideias no céu, ele só tem a terra, ele só tem o trabalho. Então, daí o Habermas, avaliando o pensamento do Hegel, mostra essas 3 realidades, vida moral, linguagem e trabalho, e a avaliação que se faz é que o Marx olha para o Hegel, para essa consideração, e diz assim, então, o verdadeiro fundamento de formação da consciência humana, para que você compreenda o homem, a natureza, o mundo, não há nada fora da natureza. A compreensão de quem é o homem e de quem é a natureza está na natureza, não tem nada fora dela. Não há nada que transcende. Não há nada fora da natureza. E aí ele vai tentando encontrar essa busca pelo fundamento, ele diz então, e você vai perceber isso no modo como o homem transforma a natureza e é transformado pela natureza. Essa é a relação mais fundamental que existe na natureza. O homem transforma a natureza e é transformado por ela. A necessidade mais fundamental de todas tem a ver com o homem suprindo suas necessidades materiais através do trabalho. Daí a ideia de materialismo. Entendeu. Daí a ideia de materialismo. Materiais, né? Você veja que tem uma coisa maior que é o ser humano, o modo como ele muda a natureza, trabalha a natureza e é mudado por ela, e aí avança um pouco mais. Ele tem necessidades materiais e necessidades materiais são supridas desse modo como ele trabalha a natureza. Então é curioso que no final é como se o Marx estivesse dizendo, então você de fato vai compreender o homem quando você compreender este processo que gira em torno dessa satisfação de suas necessidades materiais por meio do trabalho. Ou seja, dentro desse argumento, existe espaço para Deus? Existe espaço para um ser criador, soberano? Existe espaço para revelação de Deus na criação, revelação de Deus encarnado, revelação de Deus nas Escrituras? Isso é muito claro, é por isso que eu falei, o primeiro ponto, o ponto epistemológico, mostra para a gente o seguinte, a cosmovisão cristã e a epistemologia marxista, elas são incompatíveis. Porque uma delas enxerga apenas na sociedade civil, no modo como ela se organiza, nas relações de classe. Você tem uma classe que detém os meios de produção, que domina, e uma classe trabalhadora, oprimida. Então, tem uma visão que olha para isso e diz, é isso que explica o homem e a natureza.
porque estas relações alienam o homem, colocam sua consciência fora de si, alienam o trabalhador do produto, do trabalho, a noção de propriedade privada, porque os anseios de um indivíduo de ter uma propriedade é distinto do anseio da sociedade de uma forma geral. Então, a propriedade privada gera a alienação de muita gente na sociedade civil. Aí que a crítica dele falando que a religião é ópio do povo. Aí, na verdade, ele vai dizer o seguinte, que o modo de organização do trabalho, essa luta de classes, a exploração do trabalho, a existência de uma classe que detém os meios de produção, e uma coisa que ele mostra, que é interessante, que é o seguinte, o materialismo ele produz repercussões no âmbito do pensamento. Porque o que ele diz é o seguinte, quem detém os meios de produção e escraviza uma massa trabalhadora, também estabelece o que essa classe trabalhadora deve pensar. Então, o modo de relação de trabalho faz com que as ideias de uma classe dominante também sejam perpetuadas. Uhum. E aí ele vai dizer que a religião ela está a serviço de uma classe dominante. Então, esta classe que detém os meios de produção, aí nós estamos falando aqui de poder político e econômico, talvez para ficar mais claro, talvez no nosso tempo, então quem tem muito dinheiro manda em tudo, escraviza todo mundo. E essa elite, então, vai definir também o que todo mundo pensa. E esta elite usa a religião. A religião é instrumentalizada por essa turma que tem muito poder para perpetuar o pensamento destes que dominam sobre todos. Só que a religião ópio do povo aparece, Lenin também usa essa mesma expressão. A ideia é a seguinte, estas relações, o modo como a sociedade se organiza, ela gera a alienação do ser humano, ela gera tristeza e injustiça. E o que eles diziam? A religião é uma solução que dá ao homem conforto para lidar com essa situação de injustiça e sofrimento. Para Marx, a religião é produto do homem, ela é uma criação humana. Para ele, teologia é antropologia. Segundo ele, existe esse anseio do ser humano por um ser divino, por um super ser humano, e aí, na opinião dele, o homem vai atrás disso, buscando isso no céu, e quando ele chega no céu, ele encontra a si mesmo. Ele encontra um homem. A religião ela é fruto das projeções, dos desejos, e aí tem a ver com esse então, outro... A resposta a toda busca espiritual do homem é o próprio homem. Exatamente. Na verdade, a religião como um... Só que interessante, porque o Ludwig Feuerbach, que havia escrito uma obra, A Essência do Cristianismo, ele já tinha falado todas estas coisas de religião como expressão do desejo. Então, por exemplo, a ressurreição de Cristo tem a ver com o desejo do ser humano de sua própria imortalidade. A ideia de um paraíso no céu tem a ver com o anseio do homem de viver uma vida boa e feliz. Ou seja, nada disso é verdade Nada absoluta. disso é verdade. Isso não é esses acontecimentos eles não são verdades históricas. Mas tiram a reação. Afirmam esses homens, né? Que nós, obviamente, a palavra discordamos completamente. Mas estes homens, em discordância com a Bíblia, afirmam que nada disso é fato histórico. Não. Mas é sempre uma projeção dos anseios humanos. Então, assim, um super-humano, ou a ressurreição, ou o paraíso, no final tem a ver assim, as pessoas queriam viver uma vida feliz aqui e agora. Há uma afirmação do Lenin que ele fala exatamente isso, que ele vai dizer, olha, o que os religiosos propõem é uma coisa, é uma vida futura feliz, mas a gente quer felicidade aqui e agora. A gente quer felicidade aqui e agora, e a religião propõe uma coisa futura. Então, a ideia de religião como ópio, veja, tem a ver, a religião é uma ilusão, na mente deles. A religião, de algum modo, continua iludindo os homens, mantendo-os em algemas, escravos de uma classe dominante. Ela cumpre um papel de algum modo, porque já que existe alienação, sofrimento e injustiça, ela dá ao ser humano algum conforto, mas para Marx, Lenin e os seus companheiros, a ideia ela é produzida pela situação de alienação. Ela resulta da alienação. E qual a ideia do Marx, então? E aí ele critica o Feuerbach. Qual a ideia? Se você eliminar a alienação, a religião se torna desnecessária. A gente, veja, a gente só cria religião porque a vida é injusta.
porque os trabalhadores são oprimidos. Então, por isso a gente cria a religião para nós, para ela nos ajudar a lidar com isso. Então, mas se você eliminar as condições de alienação, ela vai acabar por si própria. Aí você não precisa de religião. Então esse é o caminho aonde nós chegamos com o argumento marxismo materialista ateu. Sim. Né? Marxismo materialista ateu, porque não existe Deus. Não. E tudo que é necessário é material. E todo o anseio aparentemente transcendente do homem se responde pelo próprio homem. Tem uma coisa que é interessante, porque o marxismo, aí até explicando um pouco melhor. Tá, se a gente pensar na questão histórica, na criação do Partido Comunista no passado e como isso se desenvolveu pelo mundo, onde esse projeto funcionou, onde ele fracassou, a queda do Muro de Berlim, uma série de questões, seria tipo um projeto tido como fracassado historicamente, que hoje, como um apologeta cristão, não vou mencionar o nome aqui, ele diz, mas que resiste em algumas universidades, que é o lugar das causas perdidas, ele usa essa expressão, que ainda convence uma outra mente, mas não seria hoje para nós um problema de nós combatermos o marxismo, que você saia na rua e encontre um marxista tomando um café, que você liga a TV, lá está um marxista. Não é uma coisa assim tão relevante como se você tropeçasse em marxistas por aí. O que a gente tem é algumas coisas que foram ditas ainda persistem como ideologias de alguns partidos que aí sim possuem alguma representatividade. Você tem alguns resquícios disso aí. Então você percebe que talvez aí a gente deva ampliar um pouco no sentido de, então, se a epistemologia marxista contraria a cosmovisão cristã, eu preciso ter uma capacidade de perceber de que maneira ela ainda persiste na nossa sociedade de maneira ameaçadora. E o que tem de perigoso nela aí que a gente percebe de maneira clara, pelo menos eu vejo no nosso tempo. A religião como ópio, a religião como uma fuga, a religião como uma muleta, na verdade não existe Deus, é a função social da religião. Eu conheço muita gente que quando fala de religião quer falar da sua função social. Não, a religião é importante do ponto de vista social, as obras de caridade, uma série de coisas, mas não existe um Deus infinito e pessoal. Então você percebe isso aí de alguma maneira. Então existem algumas críticas que ainda procedem. E essa visão de você simplesmente olhar para o mundo e dizer assim, então, a gente reduz a percepção da história dizendo o seguinte, existe uma classe opressora, existe uma classe oprimida, essa classe opressora oprime por meio do capital, do poder econômico. Então, pelo menos duas coisas vão acontecer. Por causa das tensões na base, os oprimidos vão se levantar contra a classe dominante e vão fazer a revolução. O capitalismo irá ruir por si mesmo. Algumas visões do marxismo entendiam assim. O capitalismo vai cair, e veja, século XIX até hoje não caiu, né? A religião vai desaparecer, não desapareceu. Mas caiu na China. A China continua comunista e não tem nada a ver com vai desaparecer. Então você percebe, e outros já entendiam assim, não, nós teremos que fazer uma revolução. Aí o projeto marxista começou a mostrar a sua face, que é o trabalhador oprimido é ingênuo, então nós precisamos de revolucionários profissionais. Então, porque o trabalhador por si só não vai fazer a revolução, precisamos de revolucionários profissionais, porque eles irão fazer a transformação ideológica, mas precisam da base para fazer a revolução. E aí, de repente, você percebe que os revolucionários profissionais não vinham da base trabalhadora, mas era gente de classe média e gente que tinha poder econômico. Então, as contradições do sistema começam a aparecer. Então, você percebe que algumas coisas, nitidamente, a ideia de reduzir a compreensão do homem, de sua consciência, a satisfação de suas necessidades materiais, ao modo como ele trabalha a natureza e é trabalhado por ela, fere completamente a cosmovisão cristã reformada, que mostra pra gente que existe um Deus soberano, criador de todas as coisas, que estabeleceu o propósito para tudo aquilo que fez, alguém que se assenta num trono, veja, e governa sobre o universo. E este ser humano encontra sentido e razão em Cristo Jesus, na redenção, que ele precisa compreender tudo isso e que sem isso, de maneira clara, criação, queda e redenção, você não compreende o ser humano. Para a gente compreender o ser humano é assim.
Então, se alguém é marxista e comprou a epistemologia marxista e se diz ao mesmo tempo um cristão, ele não entendeu nenhuma coisa nem outra. E Deus, nós precisamos lembrar que na definição e na explicação de Deus, ele é justo. Há um conceito de justiça em Deus, que claro que o marxismo jamais vai esperar que seja feita justiça, que proclama na justiça social e na atividade revolucionária e tal, mas não conceitua que Deus, na sua palavra, determina que se trate bem as pessoas, que ele é contra a injustiça social. Está escrito na Bíblia, antes de Marx existir, 2000 anos antes de existir, já estava escrito, e o Senhor dizendo palavras condenatórias e que ele fará justiça para todos aqueles que abusam do seu poder para explorar o próximo. Isso é bíblico. Isso não é marxismo. Isso é bíblico. Então, mas parece que o marxismo sequestra isso e fala, nós somos os donos da justiça, o resto é tudo injusto. Mas acho que tem muito a ver também com essa questão que o Daniel tem batido na tecla, do fundamento do conhecimento epistemológico, né? Aparentemente existe uma linguagem aqui ou ali, então muitos cristãos acham que não. Essa linguagem é uma linguagem bíblica, mas do mesmo tempo, mesma forma que a gente falou, de liberdade, igualdade e fraternidade. Essas palavras são palavras que facilmente são carregadas nos conceitos cristãos, mas elas podem ser afirmadas, as mesmas palavras, com um outro entendimento filosófico. Bom, a gente tem sempre falado aqui, Daniel, que o nosso programa acaba, a gente pincela várias coisas, porque os assuntos são muito extensos. A gente já teve um bloco agora bem interessante, bem claro, e acho que o que eu gostaria de propor é que nós três juntos aqui, você, tio Fernando e eu, era, no próximo bloco, a gente responder a seguinte pergunta: como pastores, e aí eu estava até pensando, quando eu estava pensando sobre essa pergunta, eu falei assim, já disse que você é advogado, agora filósofo, então é um tricotômico, né? Mas brincadeiras à parte, como pastores, qual é o caminho para que nós reafirmemos as Escrituras, convençamos os nossos irmãos, os discipulemos, para que eles possam ter entendimento do verdadeiro cristianismo e não cair no engano deste mundo. Mas isso, como eu já disse, pessoal que está nos ouvindo, é no próximo bloco. Vai o break e a gente já volta. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Ok, então voltamos e, obviamente, temos 3 pastores aqui e o nosso coração fica, olha, estamos diante de várias afirmações e os argumentos aqui, na verdade, a aula que o Daniel deu para a gente nesse segundo bloco, tem tanta coisa, né, Daniel? Sim. Tanta coisa ainda para falar, para entender, mas dando essa pincelada, essa visão geral que deixa muito claro o argumento final. Todo o anseio do homem se responde pelo homem. O descarte total e completo da ideia de sermos criaturas de um Criador. Há uma ruptura total com a mentalidade cristã da ideia de um Senhor soberano. Não existe espaço para a cruz, para a redenção, e até mesmo a ressurreição talvez seria uma ideia utópica por causa do meu desejo de não morrer ou de reviver, etc, etc. Mas nós cremos nas Escrituras. O Fernando deixou claro isso aqui. Nós cremos na palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Nós sabemos que Deus se revela
Na criação, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? E nós aprendemos também a respeito das Sagradas Escrituras, são palavra de Deus útil para o ensino, para a correção, para a instrução. O apóstolo Paulo falando na sua segunda carta a Timóteo, toda a Bíblia é a palavra de Deus. E como nós, pelas Escrituras, já que acabamos de afirmar que o marxismo materialista ateu, ele é antagônico às Escrituras e à fé cristã genuína, como então, como pastores da Igreja de Cristo, pela palavra de Deus, nós podemos pastorear, curar, libertar e instruir no discipulado os irmãos e irmãs a esse respeito? Eu, partindo do pressuposto da nossa cosmovisão também, que a gente enxerga a graça comum, e a gente percebe que mesmo uma pessoa que não foi redimida, que não foi alcançada pela graça salvadora de Cristo, é capaz de produzir coisa boa, produzir tecnologia, escrever um livro, abrir a boca e dizer uma verdade. Eu penso aquela ideia de que toda verdade, se alguém disse uma coisa e eu olho para a Bíblia e vejo que aquilo é verdade mesmo, a Bíblia diz isso aí. Faz parte da nossa cosmovisão a gente saber diferenciar as coisas. Eu ler tal livro e dizer, olha, isso não procede. Eu ler tal autor e dizer, isso não procede. Mas também conseguir ver em qual medida alguém acertou, ou quase acertou, ou há ali um indício de alguma coisa que eu olho para a Bíblia e eu vejo. E por que eu estou fazendo estas considerações? Disse que do ponto de vista epistemológico, claramente, o materialismo e o ateísmo ferem a nossa cosmovisão. Agora, se Marx e outros de sua época olham para a religião e dizem assim, a religião é uma ilusão, a religião é uma criação humana, é produto. Está chamando de experiência religiosa uma experiência puramente humana. Aí eu penso, na cabeça dele, toda religião é assim. Toda religião é ilusão, toda religião é criação do ser humano, é só para confortar o homem diante das infelicidades dessa vida. Fala, tá errado, porque o cristianismo é uma religião revelada por Deus, então ela é verdadeira, ela não é uma ilusão. Mas eu me pergunto, há religiões que são de fato ilusões? Há religiões que são criadas? Há experiências religiosas que não são religiosas? Há pessoas, então, no universo religioso buscando a religião só um conforto para as injustiças Uma fuga dessa vida? Segundo aquilo que nós entendemos, exatamente porque só existe uma religião. Sim, exatamente. Então, quando você olha aí a nossa cosmovisão, diz, então, quem está fora de Cristo, pensando no que Paulo diz aos Efésios, fora de Cristo está sem Deus no mundo. Exatamente. E aí, veja, é uma afirmação que para alguns pode ser incômoda. Então quer dizer que só existe uma religião que não é uma ilusão? E é estar em Cristo. Quem está em Cristo, então, não está numa coisa que foi criada por ele mesmo e tal. Muito embora essa pessoa mesmo ali no cristianismo possa acabar criando para si sua própria... Não estou dizendo que ela está autorizada a fazer isso, mas acaba criando. Alguém usa o cristianismo. Alguém que usa o cristianismo para criar uma percepção ali que é equivocada, que não é o cristianismo da Bíblia. Isso. Mas você pensa, estar em Cristo verdadeiramente, isso não é uma ilusão. Mas fora de Cristo, isso de fato é. E as pessoas podem usar isso às vezes como uma muleta mesmo. Isso pode ser como se fosse um entorpecente para muita gente. E a gente, inclusive, diz isso, porque aí o cristianismo verdadeiro vai lá para libertar essa pessoa da ilusão e da mentira. Inclusive, o marxismo é uma ilusão. E também, então, ele é uma ilusão, Isso. ele olha para a religião. Confortar, só que ele olha para a religião e diz, as religiões, todas elas, são uma ilusão. Eu discordo completamente, porque fere a nossa cosmovisão. Mas este exercício de saber olhar para o incrédulo, ateu, materialista, para a crítica que ele está fazendo e dizer assim, então, você está errado quando diz que todas são. Mas eu também, como religioso cristão que sou, eu olho no mundo e vejo religiões que são meras criações humanas. Na verdade, o argumento ele é até duro, né? Toda e qualquer religião à parte do cristianismo
é falsa. É isso. É uma ilusão, é inútil, não do ponto de vista social. Ajudou alguém, deu uma cesta básica, acolheu alguém numa demanda, mas do ponto de vista da verdade, da fé, escraviza, engana, é falso. Então, veja, eu entendo que eu como pastor hoje, lidando com estas questões que vão além do marxismo, pensando no universo político, pessoas da igreja que pensam desse ou daquele jeito, que às vezes têm uma visão muito, assim, que fazem críticas muito pesadas à igreja, não? Tem muita coisa, tem muita gente usando a religião para isso, para aquilo outro, para enganar. Senhor Flintão, de fato tem isso no mundo mesmo. Eu não entendo que todas são e que o cristianismo verdadeiro seja, ele não é, mas algumas são. E a outra coisa, falo e queria que vocês, a gente pensasse também nisso, que é quando Marx olha e fala, então, uma religião instrumentalizada por uma classe política e econômica dominante. Quando religiões são instrumentalizadas por pessoas ricas e poderosas para reproduzir o pensamento de uma elite dominante. Aí eu fico pensando assim, mais uma vez, todas são? Falou, não, o cristianismo verdadeiro está a serviço do Rei Jesus, do Pai. Mas aqui Daniel e Neto, é aqui vai a grande questão. Nós não fazemos uma pregação antimarxista. Nós pregamos Jesus e esse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo muito bem na carta aos Coríntios. Eu não vim aqui para defender essa filosofia, aquela filosofia, Paulo está dizendo. Paulo tinha levado aquele chacoalhão lá em Atenas, onde ele, quer dizer, minha interpretação e lendo outros que interpretam dessa maneira. Passou em Atenas, foi lá, discutiu filosoficamente, não é? Sobre o único Deus verdadeiro a partir, né, dos princípios filosóficos que eles tinham, os poetas, como ele diz, ou aquele altar ao Deus desconhecido. Houve uma confusão tremenda. Quando ele chegou lá em Corinto, aparentemente, ele chegou e falou assim, cheguei aqui, não vou discutir filosofia, até porque a vibe de Corinto é diferente da vibe de Atenas, são coisas, né, diferentes. Mas ele fala, eu vim aqui para defender Jesus Cristo crucificado. Então, o que eu creio que o pastor, o ministro, porque foi a pergunta que o Neto fez no começo, nós temos que fazer é voltar a lembrar de pregar o Cristo bíblico, né? Não a serviço de X, Y, ideologia tal ou tal, absolutamente. Nós pregamos o Cristo, que é a única solução para o ser humano, aponta, sim senhor Marcos, sim senhor, aponta para o futuro, aponta que a justiça será feita no dia do juízo de Deus, o cristianismo reconhece isso, e que Deus só não realizou o juízo de Deus hoje por misericórdia daqueles que ainda não são dele, para que sejam alcançados. Pregamos a palavra, pregamos que um crente deve ser justo, que ele deve usar aquilo que ele recebe para o seu bem e para o bem do seu próximo, como está escrito nas Escrituras, não é marxismo, é cristianismo. E claro que quando eu tenho um sistema qualquer ideológico, marxismo é o que está no nosso tema, mas um sistema ideológico qualquer que defende qualquer coisa como solução para o ser humano que não seja Cristo, eu vou dizer, isto não serve. E o meu apelo para os crentes é o seguinte, a Bíblia diz que seja o seu falar sim, sim, não, não. Você resolveu ser cristão, você tomou uma decisão por Cristo, você resolveu seguir a Cristo, você olha para as Escrituras, você tem que tomar muito cuidado com as outras coisas que você faz, se forem contrárias aos princípios bíblicos. O marxismo é um deles, é a tônica deste programa, mas não é o único. Então, como é que você pode defender uma ideologia que é anticristã, porque ela diz que não existe Deus, ou porque isso é uma ilusão, ou porque isso é passageiro? Eu não posso. E você, quando vai escolher, uma coisa é você votar em alguém, outra coisa é você se filiar, ou seja, é um compromisso que eu tenho com alguma coisa. Eu digo, eu estou subscrevendo, eu estou apoiando qualquer partido ou qualquer ideologia que é anticristã. Eu não posso fazer isso. Isso vai contra as minhas convicções, estarei pecando contra Deus, contra a verdade, contra o sim, sim, não, não. Então eu não consigo conceber realmente que um cristão ele se filie, embora ele possa dizer assim, não, mas tem esse aspecto no comunismo que é muito interessante e bíblica. Ela ela é semelhante às Escrituras. Verdade, você tem razão. Será que existe alguma coisa no anarquismo que tem alguma semelhança com as Escrituras? Tem. Eu não estou dizendo que tem, estou dizendo, pode ser que tenha. Pode ser que dentro de um sistema
como era o tempo da confissão de fé, monárquico. Não era democracia, embora o conceito de democracia é grego, mas não era o que acontecia naqueles tempos. Foi um momento, se bem que é o momento bem da transição dentro da Inglaterra, né, onde, de certa maneira, foi o único momento republicano da Inglaterra, nós sabemos disso historicamente, mas você vê os preâmbulos, a introdução que Calvino faz, apresentando e falando para o rei, para o príncipe eleitor. Você vê como é que é Bailey, aquele que escreve sobre a verdadeira... puxa vida. Enfim, vamos lá. Ele chama a atenção do rei da Inglaterra e fala, lembre que você vai ter que dar conta para o Senhor Deus. Você vê um pastor escrevendo e ele chamando a atenção. Eles tinham essa... mas ninguém está defendendo monarquia ou tirania ou qualquer outro ia possível. Nós estamos falando, Cristo é o Senhor. Então eu creio assim, o que os pastores têm que fazer mais é serem mais bíblicos, ensinarem mais sobre a soberania do Senhor, que existe um só Senhor, que é Jesus, ensinar a palavra e que nós devemos obedecer a palavra no que diz respeito à justiça social, e a Bíblia tem muita coisa sobre justiça social, e não ficar abraçando ideologias que muitas vezes claramente, outras vezes disfarçadamente, são contra o cristianismo. Essa que é a questão nossa. Agora, que temos eu acho a ver. que, além disso, você estava citando uma coisa aqui que me levou a pensar que há uma outra frente que precisa ser atacada, e aí, novamente, positivamente, né? Que a gente precisa trabalhar com ela intencionalmente. Proativamente. Proativamente. Você disse o seguinte, você falou assim, porque uma pessoa não pode entrar para um partido e se filiar a um partido que tem ideologia A, B e C. E a gente tinha falado também que seja frontalmente contrário às escrituras. Isso. E também tínhamos falado sobre filiação à igreja, que pessoas não podem querer ser membros da igreja e dizer, mas eu não concordo com as doutrinas da igreja. Não filie. Mas uma das coisas que acho que... Por isso que eu estou falando, vendo esses dois argumentos, eu percebo também que existem muitas pessoas que se filiam a um partido sem saber o que o partido pensa ou crê. E existem muitas pessoas que se tornam membros de uma igreja respondendo uma série de questões positivamente, mas sem saber de fato o que eles creem. Então, quando um pastor afirma que isso ou aquilo não é bíblico, a pessoa pode até reagir negativamente, mas muitas vezes porque ela está perdida. Ela não sabe nem o que é marxismo, nem o que é materialismo e nem o que é cristianismo. Ela vê conceitos. Então, por exemplo, é simples. Um candidato político do partido tal. Olha, o partido que essa pessoa está afiliada, que essa senhora que vai concorrer a deputado estadual, sei lá, o partido dela tem vários argumentos e pressupostos que são totalmente anticristãos. Mas é uma pessoa boa, da minha comunidade, amiga minha da época de faculdade e tal, não é corrupta tal. Você pega algumas coisas mais externas que são importantes. Bom caráter, transparência, anticorrupção. E aí você não consegue sequer ler os pressupostos filosóficos. Que é aí que tem que ver, porque ela tem compromissos com esses pressupostos. Sem dúvida. E pode ser, inclusive, ser tirada do partido e alguém substituí-la mal, completamente contrário ao que ela é. Mas da mesma forma, também nós temos o quê? Pessoas que estão em igrejas falsas, com pastores maus, que ensinam heresias, mas... um pastor bacana, gente boa, visitador, mamãe estava doente, ele foi lá no hospital, cuidou dela. Então, na verdade, tem isso também, de que nós vivemos numa sociedade que tem dificuldade, são poucos na nossa sociedade, até esses se destacam, que vão profundamente estudar qual o pensamento por trás disso, qual o pensamento por trás daquilo. E quando a gente quer falar isso, as pessoas se ofendem facilmente. Elas não veem a diferença. Eu né? entendo, eu concordo com o Fernando, com você, é pregar a Escritura, pregar Cristo, os pastores precisam ser bíblicos e, acima de tudo, essa questão. Agora, quando eu disse no início, a tarefa apologética da igreja é uma tarefa, seja como resposta ou como ofensiva, é uma tarefa muito ampla,
envolve os mais variados temas ao longo Concordo, viu? Né? Que Sim, fique claro que eu não estava discordando de você nessa ponta. Então, é esta a opção de sempre pregar a Escritura, orientar a Escritura, analisar tudo à luz da Escritura, não se comprometer com o que fere a Escritura, denunciar o que fere a Escritura, mas você vai ter, de fato, um outro nível desse tipo de avaliação, porque a gente acaba, o marxismo, o pensamento dele, o que ele diz, em que medida contraria. A igreja, ao dar algumas respostas, parece que é mais ou menos assim, conforme o nível do questionamento ou da existência de um sistema qualquer, as respostas elas acabam sendo também mais elaboradas. A gente entra nestes sistemas, a gente mostra as suas contradições, uma coisa bem específica. Estava lendo um texto, relendo um texto esses dias do Norman Geisler sobre o aborto, um trecho de umas 30 páginas. Rapaz, ele faz um trabalho de... ele reuniu a maioria dos argumentos que, acho que naquela altura, quando produziu o texto, ele pôde. Argumentos bíblicos, argumentos jurídicos, argumentos científicos. Ele reúne todos os argumentos primeiro e depois, numa segunda sessão, ele refuta argumento por argumento. O que eu penso hoje, então, pensando na resposta como pastor? Isso. Sim. E pensando também nos irmãos e naqueles que estão nos acompanhando. Eu entendo que nós precisamos aprender a ouvir mais, entender melhor o que está... buscar esse tipo de conhecimento, como você disse, o que está sendo dito. E a gente precisa ter um senso crítico que me permita, à luz da Escritura, dizer: isso não procede. Isso procede. Essa crítica é procedente. Que eu acho é mais ou menos assim. A gente já conversou sobre isso. Eu me manifesto de tal maneira nas redes sociais e alguém já prega em mim um adesivo. Você é pró-governo. Falei, não sou a favor do governo. De outro adesivo fulano é comunista. O presidente disse isso. Se ele concorda na mente, no coração dele, não sei. Mas ele disse, não, nesse sentido eu concordo com ele. Então você é a favor do governo. Não. Você é fascista. Eu concordo. Aí, de repente, vai alguém, um outro, que seria contra o governo, e esse contra o governo denuncia alguma coisa do governo. Aí você vai lá e fala, tá certo também. Aí alguém diz assim, mas você mudou? Outro dia você era a favor do governo, você é contra? Não, naquele dia eu não era a favor. E no sentido de integralmente, de comprar tudo. Não, e hoje eu também não sou contra. Então, essa questão de, se uma coisa é verdadeira, essa coisa da origem, é claro que, dependendo da origem, alguém pode ter segundas intenções ao enunciar aquilo. Mas, como eu estou dizendo, se o Karl Marx diz que tem religião que é criação humana, está errado de dizer que todas são. Mas está certo porque a nossa cosmovisão mostra que algumas são mesmo invenções humanas. Se ele mostra que, tipo assim, tem religião que é instrumentalizada pelos poderosos para explorar os mais pobres, então eu estou pensando numa religião que está do lado de quem explora e oprime. Uma religião injusta, que oprime o pobre. Aí você olha para a Bíblia, a carta de Tiago, por exemplo, você lê para ela, você olha a carta e fala assim, então, Tiago está dizendo que a gente não fica do lado de quem está explorando, machucando, ferindo, escravizando. A gente não apoia essas coisas. Então, se ele estava dizendo isso, que tem religião que faz isso, eu penso que eu, como pastor, hoje, eu tenho aprendido assim, se tem alguém criticando a igreja, igual o Marx fez e tudo mais, tem alguém me criticando, tá criticando tudo, eu olho assim e falo, tá, vamos ver. Deixa eu pensar. Deixa eu ver aqui, em que medida isso não procede? Não procede aqui, não procede mesmo não. Mas você olha e falou, olha, tem mesmo gente que às vezes... eu mesmo fiz alguma coisa que não devia ter feito. Nossa, fiz, tô do lado de quem está oprimindo. Ou aí eu até, por exemplo, você pensar assim, uma religião a favor dos poderosos. Assim, pensa, uma religião que é serva do poder econômico. A gente serve aos ricos e poderosos. Toda religião é assim? Falou, não. Mas quando alguém vem e faz essa crítica e diz assim, e a gente como presbiteriano já ouviu isso, a igreja presbiteriana é uma igreja elitizada. Eu não sou o primeiro a ter ouvido isso. Parece que uma religião aí fez opção pelos pobres e os presbiterianos fizeram opção pelos ricos. O que é um equívoco crasso. Aí eu olho e falo, não, tá tudo errado. É só para quem não conhece. Errado. Só para quem não conhece. Exato. Mas aí eu tenho que ouvir esse cidadão e pensar que experiência que ele teve para ele dizer isso. É só uma narrativa? Ou de fato... Então hoje eu penso que como pastor eu tenho trabalhado, falou, gente precisa ouvir as críticas, ouvir as ideologias, a gente ouve, entende, até para a gente ser honesto intelectualmente.
Se o outro está dizendo, precisa entender o pensamento do outro, ser fiel quando eu vou me expressar sobre o pensamento do outro. Entendi, avaliei à luz da Escritura, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Avaliei, Daniel, mas você é liberal, acabei de descobrir que você é liberal, né? Inclusive, assim, você olha lá para algumas coisas na Escritura, igual essa coisa de, não, a gente não está a favor de quem... você é liberal, a gente cara. não está a favor de quem explora. Alguém diz, então você é comunista. Falou, não. Então você é contra a propriedade privada? Então, não tô dizendo isso. Aí só assim, só que aquela questão de... Agora, você é contra uma pessoa só porque trabalhou, conquistou, comprou e construiu. Agora ela tem recursos financeiros bons, ela vai contratar alguém e ela não paga o valor justo. Sim. Mas eu sou contra isso. Eu estava falando um dia desse na igreja, por exemplo, veja como a Bíblia é interessante. E a gente vai denunciando algumas cosmovisões. Então, a Bíblia não coloca a riqueza em si como uma coisa pecaminosa. E viu? Não. Mas a Bíblia orienta os ricos deste mundo de que maneira eles devem usar o dinheiro. Isso. Inclusive fala para investir essa questão dos tesouros nos céus, fala da generosidade deles, da liberalidade deles. Então, aí você pensa, então, se alguém coloca a riqueza e o capital em si como um problema, você fala, não, mas a Bíblia fala do amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. A Bíblia mostra que tem gente que enxerga a piedade como fonte de lucro, não é isso. Quando fala do dinheiro, inclusive fala de acudir ao necessitado, né? Ou seja, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, vai ter com o que se manter, acudir. Então você percebe que existe uma ética sobre o dinheiro na Bíblia. Inclusive existe uma ética sobre assistência. É interessante, esses dias eu estava mostrando para o pessoal, estava lendo um artigo no Direito sobre essa questão de assistência social e eu estava comentando com uma professora, né? Você lê 1 Timóteo e quando Paulo vai falar sobre assistência às viúvas, há várias regras. É curioso, você não vai inserir na lista de quem vai receber o apoio as viúvas novas, que ainda podem se manter, podem se casar novamente. Né? Então, veja que você tem primeiro um princípio da responsabilidade pessoal. Viúvos e idosos que têm filhos. Os filhos que têm que cuidar deles. Então, aí você percebe, no texto de Paulo, você percebe que existe o princípio da responsabilidade pessoal. Depois você tem o princípio da responsabilidade familiar. Quem tem viúva, a família acolhe. Tinha o critério de idade. Tinha o critério de uma viúva que foi uma mulher que se dedicou à causa do evangelho. Veja, existe o exercício da solidariedade na igreja, mas um exercício solidário criterioso. Isso. Criterioso. E é curioso que do ponto de vista do Estado, você tem algo semelhante, auxílio emergencial. Você vai distribuir renda emergencial. O que você tem que olhar primeiro? Se esse cidadão ele não recebe um outro benefício, não faz parte de um outro programa e já não recebe dinheiro. Isso tem a ver se ele tem um vínculo empregatício, porque isso chama atenção para a responsabilidade individual. Se ele pode trabalhar, ele se mantenha. O Estado não vai dar dinheiro para ele. Renda per capita. Ou seja, renda per capita X. Isso significa que o dinheiro produzido na família é para acudir os membros da família. Responsabilidade familiar. Superada a responsabilidade individual, a responsabilidade familiar, o Estado será acessado. Critérios, então você tem subsidiariedade na solidariedade no âmbito estatal. Uma coisa depois a outra. Você vai na igreja, a mesma coisa. Eu falar sobre isso, eu não estou a favor de ideologia nenhuma, eu estou pregando a Bíblia. O Fernando falou isso há pouco aqui, que é assim, você lê um texto, aí você prega, dependendo da carta que você está pregando, alguém vai lá, pastor é marxista, comunista, liberal, esquerdista. Você viu o que ele disse? Aí no outro domingo, pastor bolsonarista, fascista. Aí eu acabo voltando ao meu argumento, defendendo o meu partido aqui, né? É porque as pessoas sequer sabem o que estão falando. Exatamente. Não conhecem as escrituras e também não conhecem as filosofias desse mundo, seja ela uma filosofia marxista ou não. Então é muito fácil, é muito simples, uma cultura que taxa as coisas. Então por isso que é o nosso desafio pastoral. E aí, voltando também ao que o tio Fernando falou, que é óbvio que nós concordamos aqui,
pregar as Escrituras Sagradas continuamente, Jesus Cristo é o Senhor. instruir, discipular, doutrinar intencionalmente os nossos jovens, tal. Não é para protegê-los da filosofia A, B ou C, e aí tem muito a ver com o que o Daniel está falando aqui. É para que todos nós, os crentes em Cristo, tenhamos maturidade de olhar para tudo que se dá no mundo com um olhar crítico, com a referência, como diria aqui o meu querido tio Fernando, né? O referencial exclusivo da fé cristã, das Escrituras, e reter o que é bom. Quando a gente fala que o que é reter o que é bom, a gente também está falando indiretamente, é rejeitar o que não é bom. E precisa lembrar que eu cansei de escutar discursos assim, a igreja tem uma função profética. Então, quando falo em função profética, quer dizer, eu vou levantar e falar, ô, senhor presidente, você tem que pagar... hoje em dia, para muitos, entre aspas, teólogos, então função profética é o criticar alguém que está no poder, seja qual for a cor. Eu tenho que criticar. Não é isso a função profética da igreja. A função profética da igreja é a função que fala: o homem é pecador, está perdido nos seus pecados, está condenado à morte eterna, que não é extinção eterna, por favor, ninguém me entenda errado, a morte eterna, porque todos temos almas imortais. Eu não vou atrás da religião para ter imortalidade, eu já tenho imortalidade. A questão é como vai ser a minha vida após esta vida aqui. Então eu prego isso, eu prego que nenhum homem, pelos seus atos de justiça, social ou não, vai alcançar um lugar no céu, porque todos somos devedores a Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer e pagar a nossa dívida. Agora eu tenho comunhão com Deus, eu o chamo de pai, só eu sou legítimo chamado de pai. Como assim? Você, Fernando Hamilton? Não. Quem crê em Jesus, a estes foi dado o poder de serem filhos de Deus. É isso que eu proclamo. É claro que não quer dizer também que eu vou viver alienado. Se eu vejo um ato de injustiça, se eu estou na rua e vejo uma criança sendo maltratada, um idoso, se eu vejo uma mulher apanhando, eu não estou alienado. Eu não defendo isso. Eu não digo que, não, eu sou crente. Né, a história do... Jesus conta a história do bom samaritano. Está lá a história. Passa um sacerdote... Vê lá, não tem nada a ver com isso. A minha vida... Não é isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando é que nós temos que pregar o genuíno evangelho, e isso... N autores maravilhosos, pastores conhecidos já escreveram sobre esse assunto. Eu prego o evangelho autêntico e eu não me deixo captar ou ser cooptado por ideologias. Sim. O capitalismo não é bíblico, o marxismo não é bíblico, eu estou falando no sentido ideológico. Isso não são ideologias minhas. Não vivo à margem. Não vivo à margem. Eu tenho cartão de crédito, eu recebo salário. Me permite, dentro do que você falou, essa questão de pregar a Bíblia, a gente tem um problema hermenêutico, porque a Bíblia está lá e a Bíblia, alguém já disse, é a mãe de todas as heresias. Né? E aí, acho que é um cuidado para quem está nos ouvindo também, porque, por exemplo, a Bíblia fala sobre essa questão da defesa das viúvas, dos órfãos, profetas no Antigo Testamento denunciando violência, o direito sendo torcido. Isso. Então você tem tudo isso aí. Só que aí o que eu percebo? Alguns irmãos vão para a Bíblia, pegam isso e acham que o evangelho é só essa parte. Texto fora de contexto é pretexto. Isso, eu até digo assim, ele até leu o texto dentro do contexto, tá tudo certo, a leitura que ele fez, aí ele diz, o evangelho é isso. Falou, não, isso é parte do evangelho. O evangelho inclui isso. Então acho que hoje o problema hermenêutico dentro da igreja, que eu estou pensando em diversos pastores, ministros, de uma turma que com base na mesma Bíblia se pronuncia de maneira distinta politicamente. E o que você percebe, o problema, ou o que está justificando isso, é porque tem alguém na Bíblia pegando uma parte, achando que a parte é o todo e vendendo isso como o evangelho. A questão do pobre, do explorado, da viúva, do órfão, o cuidado e tal, mas se você pensa no que a Bíblia fala sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre os ricos e como deve ser a atuação deles no mundo, a responsabilidade do indivíduo de trabalhar e prover o seu próprio sustento, quando você percebe a ideia de uma solidariedade criteriosa, que você tem que ser solidário, mas é com critério. E aí quando você começa a perceber isso, então, isso também é evangelho. É evangelho também. Uma vez eu fui convidado por um irmão da igreja e o amigo dele, o irmão dele, né?
queriam que eu chegasse lá e dissesse se o evangelho favorecia um deles, né? E os dois eram politicamente divergentes, né? Se o evangelho estaria mais à direita ou se o evangelho estaria mais à esquerda. E eu falei, olha, você tem elementos aqui e acolá que remetem ao evangelho, né? Alguns lampejos aqui e acolá, mas nada disso se compara ao evangelho, porque o evangelho está acima de tudo isso, tem a ver com o Filho de Deus que se fez homem para me salvar dos meus pecados, que é o nosso real problema. Cristo veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Mas eu disse para os dois, falou, olha, um deles muito preocupado com a justiça social, eu perguntei, então, qual foi a última vez que você acolheu de fato um mendigo e cuidou de suas feridas, levou para ele alguma coisa, fez alguma coisa por ele, ou é só... Tem gente que faz, eu conheço que gente está aí fazendo, acudindo, tem gente que defende isso e faz, mas tem gente que não. Mas aí eu tentei mostrar para os dois na época, eu falei, então a gente precisa parar de pegar partes do evangelho e chamar de evangelho todo. Então eu queria só dizer isso, que é um cuidado nosso. Temos que pregar a Bíblia, mas pregar a Bíblia toda, pegar todas as partes e dizer o evangelho inclui todas estas coisas e nós não temos o direito de criar uma versão customizada do evangelho. Porque a Bíblia fala sobre propriedade particular, a Bíblia fala sobre justiça social, a Bíblia fala de todas as coisas. Agora eu preciso olhar as Escrituras e procurar a instrução bíblica. O grande problema de nosso país no momento atual que estamos aqui, sei lá se esse programa da Comédia está sendo visto em 2050, mas nós estamos numa época em que está totalmente polarizada a sociedade, e polarizada ideologicamente. E aí a igreja, as pessoas querem jogar a igreja nessa briga. Graças a Deus ela, por enquanto, não entrou. Espero que nunca entre, porque isso é uma coisa que desde o programa passado eu estava para lembrar, né? Que nós temos o item da confissão de fé que diz que a igreja não deve se imiscuir nas questões de Estado. Acho que você falou no outro programa. Não deve se imiscuir nas questões de Estado e nem aceita dele que venha se intrometer nas questões da igreja. Isso é um princípio que nós temos em nossa confissão de fé. É claro que nem toda igreja, inclusive cristã, tem uma confissão e tem um artigo sábio como esse. E por isso que quando você ouvir um artigo desse, quando alguém quer propor um Estado que rege sobre a igreja, que diz agora quem manda na igreja é o Estado, que apresenta uma proposta dessa, a reação natural da igreja deveria ser, pelo menos, de rejeitar completamente isso. Como é equivocado usar o texto que nós encontramos no Salmo e dizer assim, não, a questão é a seguinte, você tem que votar no fulano de tal, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como se um presidente, mesmo, ou um governador, ou um prefeito, porque eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de qualquer pessoa, ou que seja quem for, se ele for crente, o país será cristão. Não é isso? A nação feliz são aqueles que servem ao Senhor. E nós, não é o Brasil, o Estados Unidos, a Ucrânia, a Angola, a nação feliz são aqueles que servem ao Senhor, onde quer que estejam, e muitas vezes num ambiente totalmente hostil e opressivo, mas esta é a nação feliz. Nós estamos esquecendo de falar sobre isso, e aí nós vamos dando cor, não, mas se fulano ou se Beltrana for eleito aqui, nossa cidade, então, olha, agora está tudo resolvido, porque é uma pessoa que defende o nome de Jesus. Que é isso? Lá perto, eu morei em Bauru, perto tem uma cidade, bom, agora quem está escutando, já comecei a falar, que coloca lá na entrada, numa coisa, Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade. É só pintar uma coluna e escrever lá na entrada ou na caixa d'água e está resolvido o problema, que era aquela velha teologia, porque hoje eu não escuto mais falar sobre isso, que você, ideologia teológica, né? Que você fala assim, vamos expulsar o trono de Satanás dessa cidade e vamos colocar Jesus no trono. Como assim? Jesus reina. Ele não é eu que faço uma obra para ele ser o Senhor de São Paulo ou de Carapicuíba ou de qualquer lugar. O Senhor reina. O que é isso? Mas está difícil. As pessoas estão se contaminando ideologicamente com essa paixão mundana, porque é mundano. É mundanismo. Ideologia é mundanismo. Dos 2 lados, dos 3 lados, dos 50 lados. Não me interessa. Nós pregamos a Jesus crucificado. E quando eu vejo que qualquer ideologia, e aqui é a grande questão do marxismo, voltando no assunto daqui. Se um programa que eu conheço, uma ideologia, já na sua estrutura, ela é anticristã,
Não, é claro que isso não serve para mim. Mas é legal, fala de distribuição de riqueza e tal. Mas, gente, eu não posso defender uma ideologia que ela prega, que precisamos livrar-nos das amarras dessa ideologia cristã que contaminou o Ocidente, que faz o Ocidente... Que isso? Eu não posso fazer isso, porque ainda que haja defeitos, como o pastor Daniel acabou de falar, e é verdade, naquilo que é verdade, mas eu tenho que falar, não, eu estou pregando o Senhor Jesus. E eu estou vendo que as pessoas estão esquecendo disso e usam, como você falou, uma parte aqui, isso aqui me interessa, isso aqui tem a minha cor, isso aqui tem a minha ideologia, isso aqui é do meu partido, mas se você vai subscrever, se você diz assim, eu sou cristão, preste atenção no que você está defendendo. Pode ser seu time de futebol, e quando eu vejo qualquer time de futebol, independente de qual for, isso aqui é a minha religião, não, senhor, pode parar. Não, eu gosto de futebol, eu torço para futebol, eu tenho um time que hoje está numa boa situação, amanhã pode estar numa péssima situação. Mas a questão é a seguinte, não é minha ideologia. Não pode ser. Você está triste? Não ganhou o campeonato. Calma, cara, o que é isso? Agora, se eu fico triste, meu time de futebol, porque ganhou, porque perdeu, quem é Jesus na minha vida? Não, então vou largar, não quero mais saber nada. Nunca mais vou escutar alguma coisa, jogar minhas camisas de futebol todas no lixo. Agora, não voltando àquela questão que você estava falando, porque a gente também, o nosso tempo vai fazer assim, faltando aqueles... uma carreta com uma charreta aqueles últimos segundos do micro-ondas, né? Mas terminando aqui, uma das coisas que ele estava falando, mas tem a justiça social, mas tem isso, aquilo. Aí já fica uma proposta de um tema de um novo programa, né? Porque se a gente começar a instruir a igreja sobre os livros de Levítico e Deuteronômio e a estrutura da nação cujo Deus é o Senhor, que é o povo eleito de Deus, como Deus fez isso, como os preparou para entrar na Terra Prometida, e que nós afirmamos hoje que a Igreja de Jesus é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso. A palavra de Deus, foi citado aqui Tiago, você disse, né, Daniel? As Escrituras constantemente estão nos orientando ética, socialmente, que elas não são um fim em si só, elas são um resultado da transformação espiritual que Cristo faz em nossas vidas e da esperança que temos da sociedade perfeita, estabelecida no padrão da perfeita varonilidade de Cristo Jesus, que é a Nova Jerusalém, né? Gente, eu fiz isso e acaba que a gente vai quase que pisando no freio devagarinho. Quando eu estava aprendendo a dirigir, Daniel, meu professor falava assim, pisa no freio, tal, aí eu dava aquele tranco, né? E aí todo mundo dá aquela avançada, eu falei assim, não é assim que você pisa no freio. Aí você tem que aprender. Mas o nosso tempo foi acabando com esse assunto tão importante que a gente está muito envolvido nele e, obviamente, nesse cunho pastoral. Até aqui já renderam 2 programas, muitos mais virão pela frente. Acho que o próximo pode ser esse, né? Marcar para uma outra vez, uma próxima oportunidade, não é o da semana que vem, mas falarmos sobre, né, a estrutura ética e social do Antigo Testamento, né, do povo de Deus. Ali todo mundo ia se apaixonar por aquilo ali. Certo? Tio, obrigado. De nada, e vou ficar quieto, senão eu vou continuar falando de outras coisas. Aí você fala isso para quem tem nos ouvido. Claro, é lógico. É que esse assunto, claro, sabe que o prazer é meu, você sem sabe dúvida disso. Daniel, mais uma vez, é aquela história. Valeu, volte sempre. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. E eu quero agradecer a você que esteve conosco, ouvindo esse programa. E se você está ouvindo nas principais plataformas de streaming e quer assistir isso em áudio e vídeo, o programa na íntegra, vai lá no nosso site, teomedia.com, baixe o aplicativo e acesse esse conteúdo e vários outros de forma gratuita. Mas você acessando esse conteúdo e você quer que a gente continue a produzir teologia, vida e fé para a glória de Deus, você também tem um convite, o desafio a ser nosso assinante. Com assinatura Premium, você se torna um parceiro em missões. E a Comev, Comunicações Evangélicas, continua o seu ministério aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo, levando a palavra de Deus, servindo a Igreja de Cristo para a glória de Deus. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e a sua atenção e até semana que vem.